Valendo. Olá, meus amiguinhos, paz e bem. Prazer enorme estar aqui com vocês, com os meus amigos, recebendo a Ana Carolina, minha colega, companheira de trabalho, irmã na fé. E hoje a gente vai trazer um tema que penso eu seja muito relevante, em especial para a nossa atualidade, que é sobre o protestantismo brasileiro e as suas vertentes. Mas não vejo que seja possível a gente entender esse protestantismo se não conhecermos um pouco da história. Por isso eu chamei uma historiadora aqui para contar um pouco para a gente como que o protestantismo foi inserido dentro do contexto brasileiro, da nossa nação. E a gente se encontra muito no momento onde as igrejas evangélicas elas estão sendo, como é que eu posso dizer, massacradas, não, vamos dizer criticadas, e com uma certa razão de ser. E a gente está aqui não é para passar o pano na igreja evangélica, nas comunidades evangélicas, mas também não é para falar mal, mas é uma tentativa da gente entender, uma tentativa de compreensão do que a gente está vivendo hoje. A gente queria dizer para quem não é protestante, para quem não é evangélico, que está assistindo essa live, que o protestantismo, a igreja evangélica, não é sinônimo de bolsonarismo. A igreja evangélica é uma igreja extremamente plural, a religião protestante é uma religião muito dissonante às vezes, e não todos os protestantes, não todos os evangélicos, eles seguem cegamente o Bolsonaro, e nem esse bolsonarismo que a gente está vendo no nosso país. Vários pastores, várias comunidades evangélicas, vários cristãos como eu, como a Ana, nós somos vozes que dizemos não ao bolsonarismo dentro da igreja, não a qualquer tipo de reacionarismo também dentro das comunidades. E a gente está aqui para conversar, para bater um papo, tá? E eu queria que a Ana Carolina se apresentasse agora para vocês, meus amigos, que já conhecem, e para aqueles que ainda não conhecem. Vai lá, Ana, com você. Olá, pessoal, boa noite. O som tá legal aí, Felipe? Tranquilo? Eu estou ouvindo muito bem. Boa noite a todos. Eu sou Ana Carolina, para quem não me conhece, e sou professora da rede estadual aqui do Rio de Janeiro de História. Na rede municipal de Araruama, eu sou orientadora educacional, né? Me formei em História pela Universidade Gama Filho, extinta Universidade Saudosa, Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Depois a minha carreira, né, a minha trajetória acadêmica mudou um pouquinho de lado, fui para a Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz a minha especialização em ensino de história, e depois segui também para o mestrado profissional em ensino de história, e terminei em 2016. E assim, o meu foco, né, o meu alvo de pesquisa, assim, na verdade, eu trabalho com relações étnico-raciais, né, na educação, na educação quilombola, no currículo. Porém, né, a gente transita em muitos temas e, com certeza, a questão do protestantismo é um tema que a gente trabalha em sala de aula e que valeu muito a pena me aprofundar, não só por conta também da minha fé, da fé que professa aqui, que nós conversamos agora, o Felipe acabou de apresentar, mas também por ser professora de história e também acabar trabalhando esse tema em sala de aula. E eu gostaria de começar já aproveitando a fala inicial e super importante do Felipe sobre o posicionamento político, né, dos evangélicos hoje no Brasil. Eu gostaria de me remeter a um personagem muito emblemático e muito importante na nossa história, que tratou da questão da política e da fé de forma brilhante. E eu gostaria de trazer aqui uma fala dele, da autobiografia dele, para a gente fazer uma reflexão inicial. Ele diz assim, eu já digo quem foi. Tenho a convicção de que qualquer religião que professe uma preocupação com as almas dos homens, né, mas não esteja igualmente preocupada
com as favelas a que eles estão condenados, com as condições econômicas que os estrangulam e com as condições sociais que os debilitam, é uma religião espiritualmente moribunda, que só falta ser enterrada. Já se disse muito bem, uma religião que termina no indivíduo é uma religião que termina. E essa fala é do ilustríssimo pastor Martin Luther King, que marcou a nossa história, que me inspira a cada dia e que, com certeza, também inspira muitos evangélicos ou não evangélicos. Então, que a gente possa aí estar voltando os nossos olhares para a história e para personagens como o Martin Luther King, para a gente começar a repensar aí não só a nossa atividade política, como também a nossa ação, né, nas igrejas, na nossa fé, em geral. Amém! Muito bom. Ana, vamos começar? Vamos começar o nosso papo? Vamos lá, Ana. Eu queria que você falasse da primeira inserção da igreja evangélica no Brasil, que ao mesmo tempo a gente vai falar da inserção e da expulsão, né, dessa mesma igreja pela coroa portuguesa, lá no século XVI. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, né, essa é uma questão, pessoal, das primeiras manifestações, né, do protestantismo no Brasil. E elas vão ocorrer no período colonial, com a presença dos huguenotes franceses. Isso aí a gente aprende lá na escola, no ensino fundamental, né? Depois a gente aprende de novo no primeiro ano do ensino médio, e no século XVI esse processo vai se dar início com a chegada dos franceses aqui. E depois a gente tem aí os reformados holandeses, que vão chegar no século XVII. Foram experiências muito curtas, não tiveram aí a força que o movimento teve no século XIX, né? Mas que começaram esse processo, os portugueses conseguiram, de certa maneira, resistir à presença, né, desses invasores, né? Desses invasores, entre aspas, mas a inserção definitiva da reforma, ela vai acontecer no solo brasileiro só a partir do século XIX. Então, os portugueses vão conseguir, de certa maneira, né, expulsar essa presença francesa no século XVI. Depois, no século XVII, eles vão também conseguir expulsar a presença no Nordeste, no século XVII, já com os holandeses, né? E aí, no solo brasileiro, a gente vai ter, no século XIX, uma outra experiência, e se a gente pensar aí também nas questões, né, da vinda da família real portuguesa para o Brasil, a gente vai entender como se deu esse processo, né? Então, no século XIX, você vai ter, inicialmente, a presença dos ingleses, anglicanos, né? E aí, juntamente, vai chegando depois os alemães, luteranos. Pensa lá na reforma protestante que a gente estudou, né? Lá no primeiro ano do ensino médio, né? Falando de cada linha do segmento protestante, né? Inicialmente com Lutero. E aí a gente vai ter as outras vertentes. E, em seguida, as igrejas missionárias vão chegando aqui. Qual é o sentido disso? A gente tinha as igrejas chamadas também igrejas étnicas, que, na verdade, os líderes, algumas lideranças, né, protestantes, vieram dar conta das comunidades que vieram aqui para o Brasil, os imigrantes que vieram para o Brasil. Então, inicialmente, não tinha um projeto missionário. Tá? O projeto era atender essas comunidades que vieram para o Brasil. Posso fazer uma intervenção? Estou vendo a boquinha do Felipe mexendo, assim, sabe? Posso fazer uma intervenção? Claro. Como que religião e política, elas se misturam. Não tem como não se misturar. Sim. Então, você disse para a gente que no século XVI, ela vem justamente para tentar contrariar o expansionismo ibérico, que a Espanha, que era o país hegemônico comercialmente nas navegações, e você vê a Holanda como seu principal rival, tentando ganhar
terras, né? Tentar fazer comércio aqui no Brasil. Depois você fala do protestantismo por causa do Tratado de Comércio com a Inglaterra. Então, olha só, sempre está ligado à questão política e sempre está ligado à questão comercial. Isso. E parece que isso ainda existe hoje, né? Existe. Por isso que a gente precisa, né, ter a nossa fé, com certeza, mas a gente não esquecer de tratar da questão histórica, da gente se apegar a essa questão histórica para a gente entender os fenômenos do presente, né? E então, só para a gente dar essa pincelada inicial aí, naquele momento lá no século XVI, no século XVII, né, já acontecia aquela disputa, aquela corrida, né, entre as nações europeias para dominar territórios, né, nesse novo mundo. Então, e as religiões ali estavam no meio do projeto, estavam inseridos no projeto, né? Bom, e aí, finalmente, no século XX, chegam os pentecostais, só esse apanhado inicial para a gente entender. Chegam os pentecostais, né, e mais tarde os neopentecostais, né, vão estar fazendo parte desse universo. A gente vai deixar para um outro momento. Eu conversei com o Felipe que hoje a gente não vai conseguir dar conta também do período republicano. Então, a gente vai deixar para uma segunda parte. Desde que ele me passou o roteiro assim, do que ele queria fazer, eu falei, Felipe, não vai dar conta. Não, a gente não vai conseguir. Então, vamos tentar fazer em 2 partes, que eu acho que vai ficar bem bacana, né? E aí, seria correto, hoje, a gente utilizar a expressão protestantismo brasileiro? Né? Eu andei investigando aí. Seria interessante a gente pensar nessa questão? Bom, e aí talvez a pergunta mais adequada a gente fazer seria a seguinte: podemos falar em protestantismo brasileiro? E aí vem a resposta, né? Para a gente entender isso aí. Eu pesquisei um autor, na verdade, o nome dele é Antônio Gouveia Mendonça, e ele vai falar sobre esse conceito, essa ideia de como a gente deve realmente nomear esse processo. Protestantismo brasileiro ou protestantismo no Brasil. Então, fica muito claro. Quando a gente trata desse conceito, a gente vai entender um pouquinho o fenômeno dessa separação hoje, dessa tentativa que se fez de separar a política, né, da questão da fé dentro das igrejas evangélicas, né? E aí, hoje a gente vê essa retomada dos evangélicos participando mais da política, e de uma forma que não agrada a muitos, né? Na sociedade existe muita crítica, mas a gente precisa entender. Bom, o protestantismo que chega ao Brasil, ele jamais se identifica com a cultura brasileira. Isso a gente percebe hoje ainda, né? Então, ele continua... pode falar. Se eu posso interferir, também nem o próprio catolicismo, né? Isso, com certeza. A gente trouxe para cá uma religião europeia no século XVI, e depois no século XIX a gente traz uma religião também europeia, o protestantismo europeu, mas e depois, mais tarde, o protestantismo de missão, que é americano. Isso. Então, você falou que parece que a gente não conseguiu de desenvolver um protestantismo brasileiro. Brasileiro, isso. Que ele continua sendo norte-americano, né? Exato. Com as suas matrizes denominacionais, essa dependência teológica, tanto que a gente vê muitos pastores, por exemplo, né, nas celebrações, nos cultos, citando o tempo todo autores norte-americanos. Não sei se você já teve essa percepção. Não, me desculpa, Carol, isso chega a ser vergonhoso o que acontece dentro das igrejas protestantes. Pensa na nossa música, na música que a gente toca na rádio. A nossa música, ela é uma tradução, às vezes mal feita, das músicas que tocam em rádios americanas. Então, tudo. Uma os versão, pastores, né? Que a gente chama de versão. Sim, os pastores televisivos, eles são cópias descaradas dos pastores norte-americanos, aqueles televangelistas.
A gente tem um especial aí que meio que só falta falar em inglês para gente achar que ele é americano. Então, aí, parafraseando, então, Antônio Gouveia, né, podemos falar que a gente tem aqui um protestantismo no Brasil, e não um protestantismo brasileiro, né? O protestantismo aqui não ganhou a cara do Brasil, né? A fé até hoje não ganhou a cara do Brasil, e, de certa maneira, a gente pode observar também que existe uma certa demonização de algumas manifestações culturais, né, marcadamente brasileiras. Sim. Se não Né? é Então, americano, não pode ser de Deus. é isso aí. Então, demonização do ritmo do samba, né? Qualquer tentativa de você inserir um instrumento, né, de percussão, já gera uma polêmica. Então, a gente pode perceber que a gente não conseguiu abrasileirar, né, a igreja, né, evangélica ainda no Brasil. É um processo que está ganhando forma, né? Mas é Ainda, lento o processo. ainda estamos em processo, Isso. mas eu cheguei a comentar com você, Carol, que talvez a única matriz evangélica que conseguiu fazer um pouco de leitura do Brasil é a que mais cresce hoje, são os neopentecostais. Eles são muito criticados, né? Eles merecem ser criticados, é claro, como todos nós, mas parece que eles quem sabem melhor lidar com o tema do Brasil no Brasil, nessas religiões. Perfeitamente. Onde você vai, em qualquer Tem até um lugar. livro aqui, ó. Tem até um livro que eu comentei com você. Esse aqui é a Religião Mais Negra do Brasil, né? Porque os negros Perfeito, fazem a opção pelo pentecostalismo. E aí, do perfeito. Marco Davi de Oliveira, ele vai fazer essa discussão sobre o número de negros, né, na igreja pentecostal, e ele traz essa discussão aí. Esse é um assunto para uma, né, muito É grande, muito outra. extenso, a gente poderia conversar, mas Parte 3. parte 3. Mas realmente essa é uma coisa que tem que ser valorizada dentro dessas igrejas, dentro dessas comunidades, que eles conseguem atrair a comunidade, eles conseguem atrair as pessoas, eles conseguem ter uma linguagem com que faça com que as pessoas entendam, e isso a gente deveria prestar muita atenção, estudar, ter muito carinho, porque isso é relevante. Certeza. Ele vai falar, inclusive, sobre isso. E aí, a gente seguindo, olhando para o século XIX, com a chegada da família real, né, no Brasil, você vai ter o apoio inglês a essa empreitada da chegada da família real aqui, né, e vai ter que ter uma contrapartida aí. Então, dava-se um passo nessa direção da ascensão do protestantismo aqui nas terras brasileiras. E aí eu trouxe um trecho para a gente, eu vou tentar colocar aqui para a gente poder fazer esse entendimento. Logo em 1810, vai ter um tratado de comércio e navegação entre Portugal e Inglaterra, onde os ingleses que aqui vão chegar, protestantes, anglicanos, eles vão desfrutar de uma certa liberdade religiosa mesmo, né? O Brasil sendo declaradamente, né, um espaço católico, mas por conta dessa ligação política entre Portugal e Inglaterra, a gente vai, então, encontrar aí esse tratado, é o artigo 12 do Tratado de Comércio e Navegação, tá? E eu não coloquei o artigo inteiro, só um trecho para a gente ter uma noção dessa troca, né? Dessa ligação entre os interesses econômicos, políticos, né? E aí religiosos também, em relação a Portugal e Inglaterra, aqui no território brasileiro, né? E aí diz o documento, diz o artigo 12, assim: Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal, declara e se obriga no seu próprio nome e no de seus herdeiros e sucessores a que os vassalos de Sua Majestade Britânica, residentes nos seus territórios e domínios,
não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino com honra do Todo-Poderoso Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, quer nas suas particulares igrejas e capelas. Que Sua Alteza Real, agora e para sempre, graciosamente lhes concede a permissão de edificarem e manterem dentro dos seus domínios. E esse é um trecho, tá? Desse tratado. E a gente pode perceber, então, que eles vão gozar de certa liberdade religiosa, e a gente sabe que muitos que vieram aqui para o Brasil, né, estavam em busca dessa liberdade, e por conta de perseguições também na Europa, dos protestantes. O século XIX é um século de muita ebulição também política, né, na Europa. Então, os imigrantes chegaram aqui com o objetivo, ingleses, né, também, chegaram aqui com o objetivo de terem uma certa liberdade também religiosa. E é interessante que esse documento ele continua, esse artigo 12 ele continua, e ele vai Ele tem falar... algumas restrições, não tem, Carol? Ele vai falar que tem, ele vai falar, por exemplo, que esses templos, né, esses lugares de adoração, eles não podem ter uma característica, né, de templo religioso. No caso, ela Não vai ter podia que ter ter símbolo. Exatamente, né? Tem que ser num formato mesmo residencial, nada que chamasse muita atenção. Então, vai ter algumas restrições aí também, porém, né, eles vão gozar de uma certa liberdade para poder professar sua fé. Agora, há uma outra restrição importante, Carol. Não sei se você está lembrada, eles eram proibidos de fazer proselitismo. Uhum. Isso, Não usar exatamente. símbolos, não Exatamente. fazer proselitismo e, preferencialmente, em cultos domésticos. Isso porque aí. essa foi a concessão É o que da está sendo colocado coroa ali, né? por causa da Igreja Católica. Isso. Olha, só um pouquinho, Carol. Júlio está aqui, o Irã, seu esposo, a Luciana, o Léo, o pastor Wilson. Um beijo para todos eles. Um abraço. Estão mandando mensagens. Daqui a pouco eu vou te fazer pergunta deles, tá? Isso. Vamos lá. Então, vamos seguindo, né? E aí eu botei, eu até no meu roteiro eu coloco assim, Felipe, porque senão eu vou falando. Eu vou falando. Pode falar, gente, pode falar. E aí, em 1824, a gente vai ter ainda um reforço, né, na Constituição de 1824, desse domínio da Igreja Católica, no cenário brasileiro, né? Ainda Então, como religião oficial, né? Oficial, então é importante reforçar isso. O Brasil só verdadeiramente vai gozar de um Estado laico, né? Na forma da lei, só a partir da República, né? Da República. Então, a gente ainda vai amargar essa sacralização do poder aí durante um bom tempo. E, aliás, isso nunca acabou, né? A gente, infelizmente, a luta pelo Estado laico é uma luta ainda muito, muito forte, muito importante. Né? É muito estranho isso na história, né? Nós, protestantes, lutamos com muita força para ter o ensino laico, o Estado laico, e hoje a gente quer regredir. Eu fiquei sabendo que a bancada evangélica ela queria colocar na Constituição que todo poder emana de Deus e não do povo. Não do povo. Então essa alteração, que em sentido teológico, político, vai trazer muitos problemas para a gente, né? Então, quando houver injustiça, quando houver desigualdade, a culpa é de Deus. E alguns tentam misturar essas duas estações. O Júlio, ele perguntou, essa dependência do protestantismo do Brasil em relação aos Estados Unidos poderia explicar o alinhamento ideológico e político de grande parte dos pastores por aqui? Eu acho que a gente ainda vai chegar lá, né?
Vamos chegar lá, né? A A gente gente vai vai chegar falar lá, né? um pouquinho também do Destino Manifesto, né? E a própria Exato. formação também, né? Dos pastores, isso aí você pode falar melhor do que eu, né? Como que essa história é trabalhada, como isso é estudado dentro dos seminários, e isso seminários assim que tratam com seriedade a questão histórica, filosófica, porque a gente sabe que algumas formações de alguns pastores aí, um curso de 3 meses, e aí, estudando aqui a história de Martin Luther King, poxa, o cara realmente estudou muito para pastorear uma igreja, né? Ele se dedicou muito se debruçou muito na história, na filosofia, para assumir, né, um púlpito, a teologia, claro. E aí Sim. você passa a ter uma outra visão, né, de Uhum. mundo e de fé. Bom, uma outra marca muito importante para a gente falar aqui hoje é a questão dos primeiros protestantes que aqui chegaram, né? Uma questão importante para a gente tratar é o protestantismo de missão. Então, como eu falei lá atrás, né? Falei um pouquinho para vocês sobre a questão das igrejas étnicas, que eram igrejas que tratavam especificamente, né, dos grupos de imigrantes que estavam chegando aqui, não tinham uma visão ainda missionária. A gente vai ter esse grupo do protestantismo de missão, né? Que são norte-americanos e europeus, e é apenas uma outra forma de protestantismo existente aqui no Brasil, tá? E que chegou gerando expectativas, como o Felipe acabou de falar, né? Expectativas de ser um agente da democracia, né? O inimigo da intolerância, defensores da liberdade, né? Presente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vinha lá da Revolução Francesa, né? Da Revolução Norte-Americana. Então, Contra o assim, atraso católico e a superstição isso, católica. isso aí, isso aí. Um discurso, né, que valia assim de uma retórica liberal, né, mas que escondia aí os mecanismos de intolerância também, né, alguns mecanismos aí. Mas de certa forma, quando a gente olha para essa questão, né, de serem inimigos da intolerância, agentes da democracia, aí você Aí eu me pergunto, e eu ia fazer essa pergunta mais na frente, mas eu me pergunto ao Felipe, aonde foi que nós, então, não entendemos isso? Né? Porque quando a gente começa a pesquisar essas informações, a gente vê que o protestantismo chegou aqui com uma visão, assim, realmente, de certa forma, até progressista, né? Progressista. Uma visão horizontal, não aquela visão de uma sociedade verticalizada, né? Então, assim, aonde foi que nós nos perdemos? E eu acredito que a gente vai chegar, a gente está construindo esse caminho aqui para a gente tentar entender, né? Exato. E Eu não vou esse dar grupo. spoiler, não vou dar Então, spoiler. isso, não dá não, deixa. E aí, o próprio Felipe aqui falou, né? Eles consideravam a Igreja Católica um obstáculo à democracia, né? Às liberdades de consciência, de expressão, de reunião. E era, enfim, um obstáculo para o Estado laico. Eles enxergavam dessa forma. E, e aí fica essa questão na nossa cabeça, gente, né? Como foi então que isso mudou? Da onde partiu essa mudança? Eu não vou Né? responder agora, não, vou responder E na aí próxima. também trazendo aquela questão do Júlio, olhando já para a história também, tentando compreender Faz essa parte da influência. resposta, né? É, essa influência, né? A gente pode falar também do Destino Manifesto, né? Quando eles chegam, os norte-americanos vêm para cá com um propósito, né? Vêm para a América Latina com um propósito, né? Da questão da teoria do destino manifesto, né? Então, eles buscavam na inspiração, né? Uma inspiração na Bíblia para atribuir ao povo americano esse destino manifesto de quê? De expandir suas fronteiras, né? E a missão de guiar a humanidade como se fossem eleitos de Deus. Então, essa mentalidade, né, também que vai estar influenciando esses protestantes, né, norte-americanos, o pessoal que está lá nos Estados Unidos, o pessoal
que quer vir, então, para a América, né, expandir, no caso lá, suas fronteiras lá nos Estados Unidos, mas também fazer o papel de guia da humanidade e expandir aí o estilo de vida norte-americano, né, a sua fé, seu modelo político e assim por diante. Carol, existem duas linhas de interpretação sobre essa chegada. Uhum. A primeira é essa que você falou, que o protestantismo ele só lançaria os interesses imperialistas americanos, e depois a gente vê isso mais a fundo, mais agudo ainda na ditadura militar. Uhum. E também tem uma outra resposta, que ela não seria somente religiosa, mas é que o protestantismo atenderia o quê? As demandas das minorias liberais ascendentes aqui no Brasil. Então, Carol, eu faço a seguinte pergunta para você. Você ficaria com a primeira resposta ou com a segunda? Você acha que o protestantismo representou os interesses americanos ou os interesses aqui das minorias liberais? Essa é a primeira pergunta. Bom, no meu ponto de vista, eu acho que a gente pode pegar um pouquinho de cada teoria, né? Sim. Eu acho que não deixa de existir os interesses dos norte-americanos aqui, mas a gente também tem aquele grupo que já está aqui estabelecido, né? Aquele grupo que já está aqui e que pretende, então, fazer esse link, né? Ter essa ligação aí com os norte-americanos. Aí a gente consegue perceber, né, essa permanência desse estilo cultural, né, nas igrejas, inclusive, que trazem, que importam, né, esse modelo para cá. Então, assim, olhando para essas duas vertentes, eu acho que nenhuma nem outra. Eu acho que as duas, né, no meu ponto de vista, olhando para a história, olhando para o que a gente enxerga, até mesmo dentro da igreja, né, eu penso que a gente tem um pouquinho de cada vertente dessa aí dentro desse universo, dentro dessa chegada aí dos norte-americanos, né, aqui, desse processo de evangelização e de estabelecimento do protestantismo aqui no Brasil. E é bom a gente lembrar que a gente está falando aí aqui de século XIX, ou seja, o protestantismo é um fenômeno tardio dentro da nossa história. A gente vê que o catolicismo tem 500 anos, né, aqui no nosso país, e talvez em 2050, 2040, o Brasil possa ser maioria evangélica. E eu acredito que talvez esse seja o sonho de muitos, né? Transformar a maior nação católica do mundo na maior nação protestante do mundo. Né? Talvez a gente esteja nessa direção. Se vai ser bom ou se vai ser ruim, só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Eu espero que continue do jeito que está, né? E assim, o que a gente tem visto, né, recentemente, diante desse retrato, né, não é uma esperança, não nos traz esperança, né, olhando para esse cenário que a gente vê agora, dos evangélicos em geral, né, fazerem questão de misturar o Estado com a fé, transformando o Estado num Estado cristão, né? E no Estado perseguidor, inclusive, a outras religiões e a outros segmentos. É o que a gente tem vislumbrado nesse tempo. Então, isso é muito preocupante. Os evangélicos, os cristãos que não concordam com essa questão precisam se levantar. Aqueles que ainda estão ligados lá com o passado, querendo defender um Estado laico, né, querendo defender as liberdades, precisam levantar suas vozes, fazer com que elas sejam ouvidas, né, e não se calar num momento como esse. Ó, chegou o Heitor. Olha quem está aqui, vem visitar, olha aqui, ó. Tá todo mundo te vendo, ó. Todo mundo vai ver o Heitor. Todo mundo aqui, ele quer fazer café. Ele quer participar. Ele quer fazer café.
Vai lá fazer café com a mamãe. Ele quer participar da live. Desculpa, gente. Então, recapitulando essa questão dos valores, né, Felipe, que aqui chegaram, né, o protestantismo, ele ele privilegiou as relações sociais, econômico-políticas, né, no sentido horizontal, como a gente estava falando, buscando assim, pôr de lado todo tipo de dependência vertical, que era aquilo que a Igreja Católica, né, vinha propor naquele momento. Né? Então, em suma, uma desconfiança das monarquias absolutas em favor de repúblicas democráticas. Então, esse processo aí veio permeando a presença dos protestantes aqui, né? E isso foi ganhando muita força após a independência das colônias norte-americanas, né? E a expansão do protestantismo no século XIX, né? E aí, ou seja, a igreja com valores influenciados pelo iluminismo também, a gente não pode esquecer desse movimento tão importante que influenciou política, economia, religião, né? E no século XIX é uma corrente que ganha muita força já na prática, né? E isso vai agregar, de certa forma, a ideia do Estado laico, né? De uma experiência mais pessoal e íntima com Deus, sem intermediários, e a gente vai destrinchar Carol, isso aí. eu sempre olhei para a história, Carol, e sempre vi que o protestantismo estava sempre mais aberto do que o catolicismo, em especial pelas mudanças, porque o protestantismo já é uma mudança, já é uma mudança de rumo, de paradigmas, etc. Mas parece que, pelo menos o que está sendo gestado aqui no Brasil, parece que a gente só está olhando para trás, a gente não olha para frente. Falando dessa relação Estados Unidos, essa dependência ainda, a gente não pode se esquecer do Tratado de Paris, que eu até anotei aqui no meu papel, ó, em 1891, quando que os Estados Unidos eles vão se apropriar de Porto Rico e de Cuba. E a partir daquele momento está formalizado, institucionalizado, a influência dos Estados Unidos sobre toda a América Latina. América Latina, isso aí. Tá? Pois é. A América para os americanos, né? Exatamente. Você falou sobre iluminismo, a gente está falando de um momento histórico que, Carol, às vezes eu acho que isso não aconteceu no Brasil, iluminismo, que foi lá atrás, eu acho que isso não chegou aqui. Eu acho que os evangélicos não sabem o que é iluminismo. Não sabem. A gente está falando de um momento na história onde Deus deixa de ser uma hipótese fundamental. E a religião ela vai ocupar agora um outro espaço, o espaço da privacidade, o espaço da subjetividade, e parece que está acontecendo ao contrário. Isso é que mais me assusta, que a gente querer se transformar numa república federativa do Brasil evangélico, não vai ser bom, como também não é bom uma república federativa católica, umbanda, seja lá de qual religião. E só para eu te atrapalhar só um pouquinho, Carol, eu recebi de uma pessoa, assim, muito feliz, né, um irmão nosso da igreja, mandou para mim um culto que estava acontecendo no Congresso Nacional. Culto, pessoa tocando violão, todo mundo assim, para a mão, dando aleluia, dando glória a Deus. Aí eu perguntei assim para essa pessoa achou isso lindo, achou isso maravilhoso. Aí eu perguntei para essa pessoa, e se fosse alguma coisa afro-ameríndia? E se fosse todo mundo lá de branco, turbante, batendo tambor, você ia gostar? Você ia passar isso para mim? Você ia dizer que isso era lindo? Então, uma das coisas que o iluminismo trouxe para a religião, e o protestantismo recebeu isso muito bem, em especial na sua vertente europeia, é essa questão da tolerância, do ecumenismo, do diálogo, e parece que isso está sendo esquecido. Que a gente está andando cada vez mais para trás, e isso, pessoas jovens, né? E assim, trazendo um pouquinho até para a sala de aula, eu às vezes me assusto com a juventude assim tão
às vezes, conservadora, né? Uma juventude que não quer olhar para frente. E eu me assusto com isso, porque são pessoas, são meninos e meninas, né? Com um discurso que parece uma pessoa... Bom, vamos entrar aqui nessa questão. Vamos voltar aqui para o nosso foco, e aí trazendo um pouquinho de uma pedra no sapato aqui da questão do protestantismo no Brasil, que foi a questão abolicionista, né? E a gente não pode deixar de apontar aqui a abolição, né? Como a questão do sistema escravista e que abalou as igrejas americanas, né? Isso provocou cisões no interior de algumas das igrejas, o que levou até as igrejas também àquela divisão lá do norte e sul, aquele processo da Guerra de Secessão, né? Isso foi influenciando também as decisões da própria igreja, né? Do próprio protestantismo. Então, qual foi a solução encontrada para essa questão, né? A solução foi racionalizar a escravidão, né, através de uma doutrina que ficou conhecida aí como teologia da igreja espiritual, né? E com base no preceito bíblico, aí pega, aí é esquisito o negócio, porque é aquele preceito bíblico que você com certeza já escutou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nossa! A teologia, né, da igreja espiritual, com esse discurso, com essa passagem bíblica, ela insistia que a igreja ela importava as questões espirituais, né? Para ela tem importância a questão espiritual, e aquilo que é relacionado à política, ao mundo material, ela vai ficar a cargo do Estado. E aí é que começa esse processo em que, olha, o que é de política, o que é de discussão relacionada a essas questões sociais, não faz parte do nosso universo, porque o nosso universo ele é espiritual. Tá? E isso entra com força aqui no Brasil, né? Desconectando os fiéis no universo político, que ele é um universo tão caro para a nossa sobrevivência. E aí eu vejo muitos irmãos nossos falando assim, não, política não. Tem aqueles já que assumiram uma posição, né, em favor desse governo, mas tem aqueles que não quero falar sobre política. Né? Não é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa passagem bíblica deixa muito claro, segundo eles falam, né? Uhum. E segundo eles aprenderam, deixa muito claro que um universo político não nos pertence. Nós não devemos ocupar cargos políticos, nós não devemos participar de ativismo político. E aí eu lembro desse textinho maravilhoso aqui do Luther King, né? Que eu comecei aqui a nossa conversa, que era um homem, Luther King, ativista político, né? Envolvido, sim, com as questões sociais, pastor, grande liderança. A gente teve agora, com a morte do John Lewis, né? O discurso de 3 ex-presidentes numa igreja evangélica, e que falaram sim sobre política. Falaram sim sobre política dentro da igreja. Você viu lá os discursos? Né? Inclusive, Barack Obama fez um discurso de 40 minutos dentro da igreja, atacando o governo atual, por ser um governo de injustiça social. Então, a questão não é bajular um político ou outro, é você deixar claro que questões que envolvem injustiça social, violência, né, e que estão no seio da política, precisam sim ser falados dentro da igreja. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos para esse universo de violência, de injustiça. A própria palavra de Deus nos conduz a isso. Mas as pessoas acham que esse é um assunto que não diz respeito ao nosso universo. Então, você falou sobre a escravidão. Eu queria falar um pouquinho, comentar com você rapidamente sobre a questão feminista das mulheres. Uhum. O protestantismo chega como uma revolução. A mulher vai estudar, a mulher vai saber se portar fora do ambiente familiar. Mas ainda a gente está falando há mais de 100 anos atrás, né? Ainda com a intenção de que a mãe crie os filhos.
que a mãe eduque os filhos, ou seja, mas já é um avanço. Ou seja, o protestantismo brasileiro chega com várias ideias progressistas, várias ideias que atrapalhariam a sociedade da época, e que hoje eles poderiam continuar, né? A gente deve continuar, né, com essas ideias de progresso, e não ideias que são retrógradas. Você, por exemplo, você cita um texto em que eu nunca, Carol, eu nunca ouvi na boca de um sacerdote protestante alguma coisa que fosse diferente à interpretação que você deu. Mas, se eu fosse interpretar esse texto, como a interpretação é livre, eu aprendi o seguinte: sempre quando Jesus falava alguma coisa, você tinha que ter como referência o Antigo Testamento, certo? Você tinha que fazer esse tipo de exegese. É importante você usar isso como hermenêutica. O que Jesus está falando que tem a ver com o Antigo Testamento? E, cara, você não vai ver nenhuma passagem do Antigo Testamento falando que você tem que dar ao rei alguma coisa. Ou seja, o que Jesus disse ali, ele foi simplesmente o seguinte: dai a Deus o que é de Deus e para César nada, porque César não tem que ter nada. César não merece nada, ele não é Deus. É isso. É isso aí. Eu interpretaria assim esse texto. Pois é, mas eu acho que você é expulso. A gente sabe, mas a gente sabe perfeitamente como se utilizam, né, de trechos da Bíblia para poder fundamentar as suas falas maldosas e desvirtuam toda a bela mensagem do Evangelho, né? Agora, Carol, isso vai mudar justamente, a gente coçou a cabeça juntinho. A gente vai, isso vai ter uma alteração justamente na nossa última Constituição, porque os evangélicos eles vão precisar se transformar esses pastores vão se transformar em políticos, justamente para conseguir concessão de rádio e televisão. Mas aí já é um outro momento. Opa, agora, a política já não é tão demoníaca assim. A gente tem que colocar evangélicos na política. Agora, o texto é outro, Ana. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, eles interpretam esse texto dizendo que se a gente tiver um presidente evangélico, um pastor na Câmara dos Deputados, na prefeitura, e isso há de ser benéfico para o Brasil. E a gente está vendo que não está sendo. Pois é. Então, assim, essa cisão, né, entre o espiritual e o político, ela tem início no momento em que a igreja deveria se posicionar, né, sobre essas questões, né, escravagistas aí, e simplesmente se escolheu buscar uma interpretação bíblica, a bel prazer, para, infelizmente, deixar de se posicionar diante de uma questão tão delicada e necessária, né? E aí, pensando aí nessa fala de alguns irmãos a respeito da questão da aversão à política, né? E quando alguém fala sobre isso para mim, eu falo o seguinte, que a política ela tem uma força para salvar vidas ou para matar vidas humanas. E aí, participar dessa construção, né, nas decisões, é uma premissa comunitária essencial à democracia. Nós vivemos hoje numa democracia. Então, nós temos uma participação muito importante. A interpretação bíblica, Carol, ela muda de acordo com os interesses econômicos. Perfeitamente. Perfeitamente. Então, assim, agora, tratando também de um outro evento importante no século XIX, no século XX já, né? Aí, seguindo para o século XX, a gente vai ter um destaque aí para o Congresso Evangélico do Panamá, em 1916, né? E aí eu me embasei no texto do cientista em religião Silas Luiz de Souza. Ele vai falar sobre um livrinho interessante com vários textos, né? Sobre o Congresso do Panamá. E esse congresso ele vai ser uma reação à Conferência Mundial de Missões, né? O Congresso de Edimburgo, que foi realizado em 1910, né?
E nesse evento aqui na América Latina, em 1916, né, o que acontece? Lá no Congresso de Edimburgo, vai ser tomada a seguinte decisão na conferência, né, de que na América Latina não precisa nenhum tipo de trabalho missionário, porque já existem os católicos que são cristãos. Então, o foco tem que ser a África, a Ásia, né? E então esse trabalho missionário na América Latina é desnecessário. E aí, então, no congresso aqui do Panamá, né, as lideranças locais vão dar uma resposta, né, em relação a essa conferência. E é interessante uma curiosidade aqui sobre a conferência, né, de Edimburgo, porque é uma conferência onde você não tem uma diversidade denominacional, né? Os participantes eles eram principalmente protestantes anglo-católicos, né? Teve poucas mulheres, né? Faltou diversidade étnica, na maioria você tinha os ocidentais, né? E anglo-americanos. A questão geográfica também, nenhum participante é africano, né? E apenas 17 asiáticos, eu anotei aqui, e nenhum latino-americano. Então, é complexo, né? Então, uma conferência para determinar aí, orientar o trabalho missionário da Igreja Protestante, também traçaram uma determinação para o trabalho aqui na América Latina e não tinha nenhum representante da América Latina. Então é interessante como eles iam ali decidindo o futuro, né, do protestantismo, um grupo específico, determinando uma série de situações aí para... Esse Congresso do Panamá, ele vai repercutir a doutrina Monroe, né? Que é a hegemonia política hegemônica comercial dos Estados Unidos. Porque eles viram que aqui no Brasil a gente podia fornecer duas coisas. Aqui no Brasil não, perdão, na América Latina, de forma geral. A gente forneceria matéria-prima para eles e a gente forneceria também um campo comercial muito grande. Isso aí. Uma outra influência importante aí aqui, no movimento protestante aqui, foi o pietismo, né? Não é petismo, não é o petismo, é o pietismo, tá? que convida, né, o fiel a ter uma experiência pessoal com Deus, né? Então, um jovem pastor aí anglicano que buscava mais do que compreender as escrituras, né, e viveu uma vida santa, que foi John Wesley, né? Ele então acrescentou, né, à sua teologia essa ideia, né, do contato pessoal, né, com uma experiência íntima com o divino, né? E sem abandonar aquelas questões, né, da necessidade de praticar boas ações, né, da prova do amor de Deus, né, por nós e também pelo próximo. Olha quanta coisa bacana, né? Vai chegando e a gente acaba se apropriando, né, hoje de coisas que não condizem com esse espírito aí da gente buscar essa intimidade direta com Deus, né? De tratar do próximo, né? Com as ações, né, necessárias. Então, a gente vê hoje muito trabalho assistencialista, enquanto que a gente tem que se preocupar também na promoção desse indivíduo, né? Então, questões de educação, saúde pública, tem sim muita relação com o Evangelho de Cristo. Essa influência que a gente sofre até hoje, dessa evangelização aqui, Carol, é porque a gente foi evangelizado, o que eles chamam, que na teologia a gente chama de segunda onda, né? Uma espécie de avivamento. E ali a gente tinha uma soteriologia extremamente individualista. Isso é o que mais me entristece mesmo, dentro da nossa teologia, dentro das nossas comunidades. Carol, eu falei isso já para você. Você dificilmente
você vai encontrar um pastor, um evangélico, um presbítero, seja lá o que for, interpretar corretamente o texto, por exemplo, da ceia do Senhor. Até hoje eles não entenderam o sentido que é comunitário, o sentido que é da comunhão, o sentido que a mesa é para todos, para ricos, para pobres, não pode haver nenhum tipo de distinção, não pode haver nenhum tipo de separação, e quando a gente frequenta, às vezes, uma ceia, né, que a gente chama a Eucaristia, né, dentro da igreja evangélica, no caso da Igreja Católica, a gente vê justamente o contrário, a segregação, a separação, isso tudo porque eu acho que está faltando um pouquinho da gente conhecer a nossa história, está faltando a gente conhecer um pouquinho mais da Bíblia, está faltando a gente se preocupar mais com o próximo e não com as instituições evangélicas. Carol, é só um pouquinho, o Cadu tá mandando um monte de abraços de aqui pra coraçãozinho. gente. Não tem aquele Olha só, coraçãozinho no canto, não? ele veio falar coisas sobre o Flamengo aqui e eu me recuso a ler, tá? Não, Me Flamengo recuso a ler. não. É isso aí. E a gente já está chegando a 56 minutos, 57 Já quase. estamos acabando, né? Vamos Então, partir para a finalização, para a agora é gente com não você, ficar... não falo mais. Não, e é interessante ainda, eu separei também uma leitura, né, do Silas Luiz de Souza, para a gente fazer essa reflexão, que é super importante, de algumas questões que precisam hoje permear o debate, né, no interior das igrejas, né? E ele fala assim: se Deus agiu de forma a transformar a vida de alguém, essa pessoa se sentiria conduzida a transformar a vida dos que necessitavam da mesma experiência interior, né? Aquela questão do evangelizar, né? Da experiência transformadora, inclusive agindo para solucionar quaisquer impedimentos materiais que houver. Assim, naquele momento, muitos crentes se dedicaram a trabalhos como abolicionismo, cuidado com órfãos, melhorias em presídios e em hospitais, por exemplo. Então, é a questão de hoje, né? A gente trazer assuntos, né, para debate no interior das igrejas em relação a práticas antirracistas, que a gente vai propor esse tipo de assunto e prontamente, né, algumas lideranças falam, não, isso aí vai atrapalhar a unidade da igreja. Então, você não pode tocar, né, nesse tema do combate ao racismo. Muitas lideranças ainda não aceitam e não entendem a importância desse debate dentro da igreja. Né? A questão da educação das crianças, essa preocupação, né, realmente com uma educação de verdade, não aquela educação de a criança está aprendendo sexo na escola, aquelas discussões que elegeram o famigerado, né? Melhorias em presídio, então essa discussão também é importante, né? De que a pessoa que está privada de liberdade, ela precisa pelo menos estar ali presa com dignidade, e as pessoas não querem entender isso, né? Muitos cristãos também não querem entender isso. Resgatando, né? Por isso que é importante a gente resgatar a história para a gente se realinhar, a gente tentar se realinhar. Né? A questão da saúde pública, né? Estava falando aqui da preocupação com os hospitais. Então, são exemplos importantes para a gente pensar, né? Em relação à preocupação de alguns grupos, né? Lá ainda no século XIX, sobre essas influências aí, até mesmo do próprio iluminismo. E aí você falou para eu tocar, eu gostaria, então, rapidinho de falar que em breve, né? A gente já vai finalizar, mas eu gostaria de falar que em breve também vai sair o meu livro, né? Relações étnico-raciais no contexto quilombola, currículo, docência e tecnologia. Então, é um livro voltado para o público de professores, mas claro que outras pessoas podem estar fazendo a leitura para se apropriarem dessa discussão antirracista, né? E só fiz um jabazinho aqui rapidinho. Mas aí, quando sair, a gente fala. Eu vou pedir para o Felipe colocar na descrição do nosso vídeo, né, algumas fontes, né, bibliográficas que
que eu não tirei da minha cabeça, tá? Então, assim, eu não saio falando as coisas, a Ana Carolina falou, nada disso eu falei por mim, na verdade, é É, com base em pesquisa, né, informações importantes de cientistas da religião, né, de teólogos, historiadores, então a gente precisa se embasar naqueles que estudam, né, verdadeiramente o tema em específico, tá? E aí, para finalizar minha fala, eu gostaria de trazer 2 trechos da carta de John Lewis, né? O ativista negro, cristão, que lutou aí com Martin Luther King, é uma grande inspiração aí para a gente, né? E aí a gente finalizando aí essa primeira parte, tá? Porque depois a gente vai partir para aquela cisão ali para a República, e aí eu vou marcar com o Felipe, vocês vão saber no próximo dia, e a gente vai, então, dar prosseguimento aí a essa discussão, e aí acho que vai ficar bem bacana a gente falar desse período porque vai estar mais contemporâneo. perto da gente, mais E próximo, eu sou obviamente, assim, né? eu sou uma historiadora do tempo presente, eu curto mais essa. Bom, e aí, evangélico, né? Essa liderança importante aí para a gente aprender a ser cristão orando e agindo, né? Olhando para John Lewis, Martin Luther King, e não se conformar, né, com as injustiças, e a gente se movimentar em favor do próximo, né, em favor de uma sociedade mais justa. E aí, na carta dele, em alguns trechinhos, né, o primeiro trecho diz assim: quando veem que algo não está bem, tem de dizer alguma coisa, tem de fazer alguma coisa. A democracia ela não é estanque, é um ato e cada geração tem de fazer a sua parte. Né? A primeira fala que na carta que ele deixou, a carta e testamento dele aí, né? E o próximo trecho diz assim: quando os historiadores pegarem nas canetas, ele está falando do movimento, desse Uhum. movimento Black dos Lives negros, né? Matter. Black Lives Matter, é isso aí, que eu estou meio já. Bom, e aí ele diz o seguinte, tá? Ele conseguiu participar ainda, ele conseguiu vislumbrar isso, né? No final da Nossa. carta ele fala o seguinte: quando os historiadores pegarem nas canetas para escreverem a história do século XXI, deixem que escrevam que foi a vossa geração a acabar com o peso do ódio e que a paz finalmente triunfou sobre a violência, a agressão e a guerra. Por isso, digo-vos: andem com o vento, irmãos e irmãs, e deixem o espírito da paz e o poder do amor eterno ser o vosso guia. Que E é lindo. isso aí. Lindo, né? Lindo, Então, caramba, de arrepiar. Então, que a gente consiga se inspirar nessas lideranças evangélicas que arregaçaram as mangas aí, estavam juntos do povo, lutando contra essas injustiças, que possa ser aí a nossa inspiração. Que bom. Tá bom. Agradeço aos amigos que estão presentes, espero que tenha contribuído, colaborado aí para aquilo que vocês pensam a respeito, né, do mundo protestante, do mundo evangélico, e a gente vai trazer aí depois na próxima parte uma discussão mais voltada para a República, né? Como que a gente chegou até aqui. Sim. O Júlio disse que quer o seu autógrafo. O pastor Eliezer está aqui, ele é tricolor, sabe? Ele escreveu Oba! assim, É dos Mengo, meus. ele escreveu Mengo só para implicar comigo. O pastor Eliezer é um mestre que eu tenho, um amigo, um abraço para ele, família. E, Carol, te agradeço, tá, Carol? Muito obrigado aí por você ter aceitado aí esse convite. Você não vai fugir da segunda parte. Não. A gente vai falar sobre república, a gente vai falar sobre ditadura militar e Show. até a gente chegar nos dias de hoje, Nos nossos dias. no evento Bolsonaro, a relação entre Bolsonaro e as igrejas evangélicas, o que É. tem por trás, quais são os interesses reais que estão nos atordoando, É. né? Que isso é E, atordoador. e criando uma cisão aí, né? Não Sim, sei, entre os evangélicos, a gente tem observado aí que não sei que caminho isso pode nos levar,
né? Mas isso a gente não vai poder mensurar agora, só o futuro vai mostrar. Só os historiadores do futuro vão conseguir essa mas conjectura. como você é uma historiadora e você tem fé, o que nos resta é a esperança. É esperança, com certeza, sem dúvida, né? Carol, O amor Deus te eterno abençoe, tá? seja o nosso guia. Amém. Um abraço para você e família. Um Meus abraço. amigos, eu quero agradecer a todos. Paz e bem, e até a próxima. Até a próxima. Show.